aqui para o Luiz Mazo, né? E vamos falar de coisas que interessam a você, como, por exemplo, a pensão previdenciária, né? A gente já está recebendo aqui a Valber Garrote, ela é advogada previdenciária, hoje está aqui para jogar luz também, para você compreender a importância social da pensão previdenciária. Se a gente for falar por definição, Valber, o que é a pensão previdenciária? Bom dia. Bom dia, Valber. Bom dia, Marcos. Bom dia, Liara. Bom dia a você que nos assiste pelo YouTube e que nos ouve aqui na Rádio Mix. É sempre uma alegria estar aqui trazendo informação para que você, cada dia mais, com informação, tenha o poder de decisão, entender qual é o seu direito e buscá-lo o quanto antes. Pois bem, Marcos, a pensão previdenciária é um instrumento, né, criado para aquela pessoa que, infelizmente, falece e deixa aí beneficiários. Então, essa pessoa, quando falece, seja o homem, seja a mulher, ela vai deixar, ou ele vai deixar para sua esposa, seu cônjuge, sua companheira, seus filhos. Então, é um benefício que vem após a morte de um segurado da Previdência Social. Desde que ele estivesse contribuindo ou aposentado, não é isso? Perfeito. É assim, Lili, ele precisa ou estar trabalhando e contribuindo, porque não basta só estar trabalhando. É importante as pessoas entenderem isso. Ah, mas eu trabalhava. Às vezes as pessoas pensam que não, eu trabalho e já automaticamente não passa de mais que você está contribuindo. Não, você só está contribuindo se estiver trabalhando de carteira assinada. Então é uma obrigação da empresa que te contratou. Se você trabalha por conta própria, a obrigação é tua de contribuir. Então, antes da reforma, existia aí assim, você contribuiu. Veja, Lili, você concorda que não dá pra gente saber quando é que vai morrer? Né? Claro. Não dá pra adivinhar futuro. Então, é um evento que acontece sem que a gente espere. Antes da reforma, bastava você estar aí... Pois é, antes da reforma, bastava você ter contribuído um mês e você já receberia. Pós-reforma, você tem que ter aí um período de contribuição para que o cônjuge tenha direito. Isso é importante as pessoas saberem. Então, você tem que ter pelo menos aí 18 meses contribuindo. Veja, é como se fosse... Eles dizem que não é uma carência, mas isso termina sendo uma carência. Sim, sem dúvida. Né? Você coloca aí um pano de fundo que não dá pra gente dizer que não tem uma carência. Na prática, para mim, isso é uma carência. Mas isso é dito na lei como que, na reforma, como que não é uma carência. Bom, então, para o cônjuge ou o companheiro ter direito a uma pensão por morte daquele que falece, essa pessoa tem que estar contribuindo por 18 meses, pelo menos. E precisa também demonstrar união estável ou casamento por pelo menos 2 anos. Por quê? Se os 2 anos, os 18 meses primeiro, se não tiver, não recebe, não, vai receber por 4 meses. Então, assim, não é nada, né? 4 meses você ainda não está nem organizado financeiramente, nem psicologicamente da perda de alguém. E se essa pessoa também não contribuiu, não está com 2 anos pelo menos, também é como se fosse, para mim, um efeito de carência. Eles é dito na lei que não, respeito, mas também essa pessoa só vai ficar com esse período curto aí de tempo. Então, para que não... Uma forma de eles dizer assim, não é carência, porque eu vou dar, mas eu vou dar por 4 meses. Entende? A carência é eu não dou de forma alguma o benefício. O INSS dizendo isso pra gente, tá? Então, basicamente é isso. Já os filhos, ele não precisa ter esse período, né? Demonstrar que é filho por pelo menos 2 anos. Não existe isso. Filho é filho. Filho é filho. Nasceu e acabou. hoje, já é. Já é. Dentro desse conceito do que o filho representa, né, nesse processo, até porque a Previdência tem esse alcance, se esse segurado, né, for aquele machista clássico que tem a família oficial e aquele esconde, e com aquele esconde ele também tiver filho, tem direito? Então, Marcos, a Previdência deu luz a isso, né? Porque ele pode esconder enquanto está vivo, mas depois de morto, a esposa, além de sofrer a dor da perda e a dor da decepção. Porque este filho, sim, veja, o filho vai ter direito independente de qualquer coisa. Claro. E a outra pessoa... Seja erro ou acerto do pai... Não interessa, ele é filho, ele vai ter os direitos dele, assim como na área previdenciária, na área familiar também, né? O direito de família também garante isso ao filho, independente da condição que ele veio. Já a outra mulher, ela vai precisar demonstrar
que ele mantinha uma união estável com ela. Como é que demonstra isso? Com foto, relato de vizinho? Essa vai ser a segunda etapa. A primeira etapa, você precisa demonstrar, por exemplo, vamos imaginar que tem aí, eu já vi casos isso na prática, viu, Lili? É tão interessante, chega essas questões e a gente olha assim, Deus é mais. Por exemplo, ele já está separado, o machista que você falou. Ele já está separado, ele já tem uma outra família, mas ele mantém a outra mulher na declaração de imposto de renda dele. Então, assim, ele não permite que aquela mulher se divorcie. Percebe? Entendi. Não aceita, não faz por onde, tá ali. O nome não dela sabe ainda. ele, não sabe a esposa que está hoje, a atual, sim, que ela vai sofrer coisas terríveis quando ele falecer. Que foi o que aconteceu, porque essa outra já não estava com ele há muitos anos, mas o fato de ter uma declaração, imposto de renda no nome dele, o fato dele... Documento oficial. Documento oficial. Então, assim, aí ela que já não vivia com ele há muito tempo, ele falece, ela volta e diz, aqui, ó, eu tenho, tá aqui. Ele declarava casada, no imposto de renda. oficialmente. Não, detalhe, isso que você me fez lembrar muito bem. Como ele não assinou o divórcio, tá lá a certidão de casamento dele com essa primeira mulher. Então ela pegou a certidão a certidão de casamento e a declaração de imposto de renda e tranquilamente demonstrou para a justiça, sou casada. E a outra correu para mostrar que dividiu o plano de saúde com ele e a outra era totalmente independente, a mulher. Veja. Aí ela teve assim penou muito, coitada, para poder demonstrar praticamente que era. Todo mundo sabia. Aí fotos, depois vem essa questão de, por exemplo, na certidão de óbito, foi a atual que declarou, que estava com ele. Em todas as entradas, porque ele faleceu, ele terminou adoecendo, enfim. Então, toda vez que ele dava entrada, o protocolo do hospital era com a atual. Então, são documentos que a gente tem que demonstrar que não só uma declaração de próprio punho não é que não serve, mas ela não tem a mesma robustez de um documento oficial. Então a gente vai trabalhando o documento caso a caso, mas é basicamente isso. Valber, a gente falou aí, o segurado faleceu e aí os filhos, a esposa tem direito a essa pensão, né? Pensão, no caso, a pensão previdenciária. E se esse segurado tiver também dependentes como pai, os irmãos, eles provarem que dependiam do segurado, tem direito também? Lili, nesse caso, o que é que acontece? O pai, o irmão, ele só vai ter direito se essa primeira camada que nós falamos de beneficiários não existir. Então, vamos lá. Se ele tem um cônjuge, um companheiro ou filho, para nesse filho, para nesse cônjuge. Aí ele não era casado, ele não teve filho, aí passa para essa outra categoria de pai, mãe, irmãos, mas, ao contrário de de cônjuges e filhos que teoricamente não precisam provar a dependência econômica, os pais e os irmãos vão precisar demonstrar a dependência econômica. Então, a primeira coisa, precisa não existir essa primeira categoria de beneficiários e o segundo momento, vai precisar demonstrar que dependia dele. Olha, ele pagava meu plano, eu morava com ele pagava minha casa, meu aluguel, meu alimento, enfim. Agora, um detalhe que é importante, pegando o gancho da questão econômica, e se a mulher já tiver separado? Teve todo o casamento foi separado, tá tudo certinho, ela não tá mais com ele já casou com outro, já tem inclusive certidão de casamento civil com essa segunda pessoa. Como é que fica se essa primeira, no divórcio, estava recebendo uma pensão alimentícia? É diferente de pensão previdenciária, tá? A pensão alimentícia é enquanto ele vivo, ele num acordo judicial, no divórcio, disse, eu vou te pagar X% do que eu recebo como pensão alimentícia, ok? Se isso ficou sem um prazo determinado para que acabe essa pensão alimentícia e ele faleceu tendo que pagar essa pensão alimentícia, Marcos, vai ser transformada em pensão previdenciária. Por quê? Ainda que ele não estava mais casado com essa mulher, estava tudo certinho documentalmente, mas ficou demonstrado que economicamente essa mulher dependia dele. Então, enquanto perdurar a pensão alimentícia, ela será transformada em pensão previdenciária. Não na mesma quantidade, no mesmo percentual da pensão previdenciária, mas sim no percentual que tinha a pensão alimentícia. 20% do que ele recebia vai ser 20% para ela. 10% vai ser 10% para ela. Então, basicamente,
vocês que estão aí se separando, entendam, o que vocês fizerem em vida vai reverberar no pós-morte, tá? Pois é. Esse CDB aí que você falou, ele resolve administrativamente ou a pessoa tem que usar um advogado para fazer essa correção, não é? Faz administrativamente ou tem que ser por meio do advogado? Tem que ser por meio do advogado ou administrativamente, é isso que ele quis dizer. Essa conversão aí. O pedido, ele precisa sim ser feito administrativamente. Tudo, Marcos, que você imaginar, você pense o seguinte: tudo o que a pessoa precisa no INSS, ela precisa verbalizar. Como é isso? Chegar lá e dizer para as pessoas? Não. O verbalizar é transforme isso num processo administrativo. Certo. Tá? Então, tudo que vai precisar ser feito, vai ser feito de modo formal. O pedido administrativo pelo 135 ou o pedido feito pela ligação de 135 ou pelo meu INSS. É preciso lá, ser né? formalizado, tá? Mas é importante também pegar isso aí, Marcos, e fazer as pessoas entenderem. Olha, eu fiz o pedido. Já tem aí 6 meses que o INSS não me dá uma resposta. Tacitamente, ele te deu a resposta. Pega o teu requerimento que você entrou administrativamente, que você não recebeu essa resposta, demonstra o tempo, né, essa parte temporal aí, e já entra com pedido judicial. Por quê? Porque o INSS, ele tem uma decisão a depender do benefício. Existiu aí um acordo entre o INSS, o Supremo e a Advocacia Geral da União para o quê? Gente, a gente precisa demonstrar, a gente sabe que é pouco servidor para muita gente, mas também não dá para deixar ao Claro. Deus dará sem um prazo certo. Então vamos fazer aqui um acordo e o INSS entrou no acordo com a Justiça. Olha, nós vamos fazer esse acordo para benefício X, tanto tempo. Então, existem prazos específicos para cada tipo de benefício. Mas em linhas gerais, passou dos 120 dias, gente, não tem mais o que esperar, tá? Pega isso, já entra com processo judicial, porque tacitamente já foi negado. Você já tem essa garantia de ter sido indeferido pelo prazo de não ter a resposta. Qual a duração dessa pensão para os filhos e para a esposa? Ótimo. Filhos, até ficarem maiores, ou seja, até 21 anos, dura essa pensão. Ah, mas o filho, ele tem 25 anos, mas ele é inválido. Então, enquanto durar a invalidez. Eu estou pegando botei os 25 como exemplo, porque filho é até 21, tá? Então, passou dos 21, é inválido, desculpa, enquanto durar a invalidez. Passou dos 21, não é inválido, acabou ali a pensão. A esposa, a partir dos 43, 44 anos, essa mulher, se ela, quando ficou viúva, já tinha essa idade, já tinha os 18 meses pago, já tinha mais de 2 anos de casada ou de união estável, é vitalícia. Abaixo disso, aí a gente vai uma regrinha que vai crescendo, Lili. Quanto mais jovem, menos tempo ela fica com a pensão. Existe isso, é uma tabelinha que está na lei, mas a vitalícia que antes era para toda e qualquer pessoa, hoje vai ter que ter isso. E se ela trabalha e quando ela se aposentar? Ela deve continuar com a pensão dela. Isso é um direito dela. Isso é importantíssimo. As pessoas pensam, então se eu me aposentar eu não tenho direito à pensão, ou se eu voltar a trabalhar eu não tenho direito à pensão? Não. E uma outra coisa, pegando o teu gancho aí, a sua pergunta foi perfeita. Como sempre, né? Suas perguntas são sempre muito pontuais. Então, o que acontece? Essa pessoa, depois ela, no INSS, se essa mulher voltar a casar, ela tem o direito de continuar com a pensão. Então, mulher vai ser feliz, casa de novo e vai continuar com a tua pensão. Agora, imagine que o próximo marido dela morreu também. Ela vai poder ficar com essas 2 pensões do INSS? Não. Ah, mas ela tem o direito de escolher a maior. Então, a gente está falando do cônjuge de mulher, mas pode ser o contrário. A mulher pode falecer e deixar a pensão para o marido e vice-versa. E o que eu estou dizendo aqui serve para os dois. Como quando eu digo cônjuge, companheiro, homem e mulher. Sim. Eu sempre exemplifico a mulher, Lili, porque na o que maioria acontece das mais, vezes o homem morre o homem mais morre cedo. primeiro, né? É. Porque tem que manter 2 famílias, é machista, né? Bebe mais. Não vai no médico. É mentiroso, não vai no médico, não faz o exame do toque. Porque o machista clássico é assim, não é? A mulher se cuida mais. Ele é o bonzão, mas não faz lá o exame do toque para se cuidar. Então a mulher vai lá e fica, né? Com a pensão. Agora, regime próprio, Marcos, depende do regime próprio, tá? Tudo que a gente falou aqui É para Previdência. é para Previdência e INSS. Regime próprio, por exemplo, vou deixar aqui um exemplo claro, porque nós estamos no estado de Alagoas. Se a mulher casa,
ela não tem direito de continuar com aquela pensão dentro do Estado. Uhum. Então, como o regime é próprio, a lei é própria. Eles ditam as regras, digamos assim. Cada ente faz a sua lei, tá? Então, o regime próprio de Maceió é um, do Estado é outro, de Arapiraca é outro. Município que tem regime próprio, cada um tem suas regras. Pronto. Então, você tem que olhar lá se você pode casar ou não, tá? Então você, mulher, quando for se envolver com o homem, né, sabendo que ele é um machista, que possivelmente possa ter uma outra família, pergunta, você é do regime próprio ou é da Previdência? Olha, Primeira pergunta. Primeira pergunta. Porque acontece isso, né? Infelizmente, tem gente que faz essas uniões pensando exatamente no capilé, né? Na grana que vai ficar depois. Vou aguentar essa mala, ele vai bater as bolas logo e eu vou ficar bem. Essa, infelizmente... Mas o mala tem que pagar por 18 meses. O amor ficou lá na curva da esquina. Mas, enfim, eu acho bom porque é a resposta ideal para esses machistas idiotas, né? Que naturalmente merecem isso mesmo. Eu quero agradecer aqui a presença da Valber Garrote, advogada, nesta quarta-feira. Ela volta na próxima semana, se Deus quiser, trazendo mais um tema relevante para você entender sobre Previdência aqui no Jornal da Mix. Até lá. Obrigada, beijo, Deus abençoe sempre a todos. Beijo, querida, até a próxima semana, 7 horas, 20 minutos. Ei, não